Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Deus para você e sua família. Você que me assiste nesse momento aí no nosso canal Conexão com a Palavra de Deus. Sem nenhuma demora, eu tenho uma palavra para você, uma palavra que vem da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para o seu coração, os nossos corações. Essa palavra, a princípio, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30 e 31, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quero falar com vocês nesse momento sobre, pelo menos, algumas dicas que eu gostaria de colocar para você que está me ouvindo nesse instante. Algumas dicas para o seu viver, para você viver melhor, para você viver mais tranquilo, de acordo com a palavra do nosso Deus. Observe que Deus, não tendo levado em conta o tempo da ignorância, Ele ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Muitas vezes você que está do outro lado aí me assistindo, você pode perguntar: mas me arrepender de quê, pastor? Me arrepender de quê? Se eu já me arrependi, se eu sou convertido. Todos nós sabemos, queridos, que todos os dias nós pecamos. Todos os momentos nós pecamos. Não só com palavras, mas por atos, por pensamentos, atitudes que desagradam a Deus. E por essa razão, você que já é convertido, você pode pensar assim: mas nós temos um amigo que ainda não tem esse compromisso direto com Deus. Então eu quero que você, meu querido amigo, entenda que, de acordo com o versículo que nós acabamos de ler, Deus está dizendo para você que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, no sentido de que você não conhecia Ele do seu íntimo. Você não entendia o amor de Deus. Então, uma vez você passando a compreender, aceitando-o como seu Senhor e Salvador, Ele está dizendo: eu agora apagarei os teus pecados e deles não me lembrarei mais. Então, Deus está dizendo para você, nesse caso aqui especificamente, você se arrependendo, como diz a palavra do nosso Deus, Ele não leva em conta as coisas que você já praticou no passado, que muitas vezes isso pode te trazer angústia, pode te trazer noites mal dormidas, noites problemáticas para você. Aonde você está pensando, mas Deus está dizendo: olha, a partir do momento que você tiver esse encontro comigo, eu perdoarei os teus pecados e dele não me lembrarei mais. Ou seja, a partir desse instante você passa a escrever uma nova história da sua vida, com Cristo Jesus na sua vida. Então, observe que nós precisamos, nesse instante aqui, de mudar o nosso estilo de vida. Seja crente ou descrente, nós precisamos pensar, precisamos rever os nossos conceitos nesse sentido. Eu diria que uma outra dica para o viver bem com Deus, você precisa conversar com Deus sobre os seus pecados. Muitas vezes, queridos, nos encontramos em uma situação que achamos que Deus não nos ouve mais. Nós pecamos, nós falhamos um dia após o outro, e muitas vezes chega ao nosso coração e algo que não é nem de Deus isso, e diz para nós: olha, não adianta você estar orando porque Deus não te ouve mais. Você é tão ruim, você é tão incrédulo que Deus não te ouve mais. Para que você ora? E sabe o que acontece? Isso é como um balde de água fria
e você para de orar, você para de buscar a Deus. E tudo que o inimigo de nossas almas quer é justamente isso. É que a gente perca essa comunhão, esse vínculo com o nosso Deus. Então eu quero que você pense nisso. Confesse a Deus, converse com Ele todos os dias, todos os momentos, no momento que você sentir vontade. E até quando essa vontade não chega, eu acho que você deve pensar um pouco, não, eu preciso conversar com Deus, eu preciso. Não que Ele não te conheça, nós sabemos que antes que a gente pratique qualquer coisa, antes que a gente converse, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas Ele pede que façamos isso. Olha na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 8 e 9, o que é que diz? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo aí? Então, veja que Ele está pronto a nos perdoar, mas nós precisamos estar prontos, dispostos a pedir o perdão, a confessar os nossos pecados a Ele. E Ele, de acordo com a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além do perdão, esse perdão vem acompanhado de uma lavagem, de uma purificação. E dali em diante, você pode andar com sua cabeça erguida, com a convicção de que teve os seus pecados perdoados por Cristo Jesus. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então, muitas vezes eu observo pessoas que dizem: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço, não aconteço. Eu quero dizer para você que isso aí é um engodo de Satanás, é um engano do diabo, porque todos nós somos pecadores. Nós já nascemos com o sangue do pecado correndo em nossas veias, em nossos vasos. Então, por mais que alguém se julgue, tente se justificar perante Deus, quem é o homem que pode se justificar perante Deus? Uma vez que nós não temos essa capacidade, não temos esse poder de nos justificar, foi onde Ele enviou Jesus, o seu Filho, para nos justificar. Por isso, a partir do momento que você aceita Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você agora é justo, você passa a ser uma pessoa justa. Não que você não cometa mais pecados, mas porque você foi justificado por Cristo Jesus por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A outra dica para o seu viver bem é: entregue sua vida a Deus sem reservas. Entregue a sua vida a Deus sem reservas. De acordo com o Salmo de número 37, versículos 5 e 6, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Glória a Deus por isso. Veja só, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Quando nós falamos em caminho, no caso aqui do Salmo, está falando da nossa entrega total, sem reservas. Não é aquela situação que nós contamos para um amigo e a gente conta uma parte da história e a outra fica guardada em nossos corações. Mas é nos entregar a Deus sem nenhuma reserva, é abrir o nosso coração para Deus, contar a nossa vida para Ele, porque de acordo com o que Ele está dizendo aqui, no momento que nós entregarmos nossas vidas a Ele e confiarmos nele, Ele vai fazer tudo que Ele precisa fazer em nossas vidas. Isso porque, queridos, Deus não força a barra para fazer absolutamente nada comigo e com você. Ele só faz aquilo de acordo com a nossa abertura, com o nosso pedido. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele trabalha. Mas se fecharmos o coração, Ele simplesmente vem, ainda chama, mas Ele volta, porque o nosso coração
que aonde Ele quer habitar, Ele está fechado. Por isso a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então dá para entendermos que se abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai entrar e vai estar conosco. Mas se não abrirmos, a porta do nosso coração continuar fechada, então Ele volta daí. Que Ele não vai forçar a barra para entrar em nossas vidas. Ele só faz isso mediante a nossa aceitação, o nosso querer. Fora disso, Ele não vai forçar. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Interessante que Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então você vai deixar de andar na escuridão dos seus pensamentos, na escuridão da sua mente, e tudo isso vai clarear de acordo com o Espírito Santo de Deus, iluminando o seu caminho, a sua mente, o seu coração. Tudo na sua vida passa a ser diferente a partir do momento que você se entrega sem reservas ao nosso Deus. E assim você viverá bem. A outra dica e última é: procure ter momentos a sós com Deus no seu dia a dia. Procure ter momento a sós com Deus no seu dia a dia. Você já parou para pensar que nós temos momentos para muitas coisas durante o dia? Nós paramos para conversar com os amigos, nós paramos para almoçar, paramos para tomar banho, paramos para fazer uma infinidade de coisas durante o dia. Inclusive para assistir um bom programa, de acordo com o seu gosto, não é? Amanhecemos o dia, geralmente, agora na era das redes sociais que nós temos acesso, a primeira coisa para muitas pessoas é acessar o WhatsApp. É procurar saber o que o seu amigo falou para você durante a noite, enquanto você dormia, ou quem sabe, pela manhã. Mas observe bem, dificilmente nós abrimos a palavra de Deus para ver a mensagem que Ele tem para nós naquela manhã. O que Ele desejou para mim e para você durante a noite enquanto dormíamos. Dificilmente a gente faz isso. Então, nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Ele tem muito para falar comigo e com você. E por outro lado, Ele é um Deus que nos ouve também. Ele é um Deus que, quando nós buscamos, Ele se deixa ser achado por nós. E Ele para com paciência, com bondade, com misericórdia e nos ouve. Ele sara nossas feridas, Ele faz tudo o que os nossos amigos das redes sociais não fazem. Faz tudo. Então nós precisamos dar prioridade a Deus, nós precisamos ter momentos a sós com Deus, em oração, com a leitura da palavra, que Ele deixou para a nossa correção, para vivermos bem nessa terra. Deus é o Deus que nos ajuda a cada instante. Em Mateus capítulo 6, verso 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas ou as demais coisas vos serão acrescentadas. As ansiedades do nosso coração, as coisas que nós queremos, muitas vezes, Deus está pronto a conceder para nós. Mas temos que lembrar que, acima de tudo, as coisas que Ele quer acrescentar em nossas vidas são valores eternos. Que muitas vezes nós não nos preocupamos com esses valores eternos. Nos preocupamos com o dia a dia, com tudo que o mundo nos oferece, mas não nos preocupamos com os valores eternos. E é isso que vai valer por toda a vida, aqui e na eternidade. Então, aqui está essas 4 dicas para você viver melhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.